E aí galera, beleza, gente? Pessoal, estamos voltando aqui com mais uma aula de banco de dados, noções de banco de dados, né? Hoje a gente vai falar de modelagem de dados, né? Será uma aula bem rápida. A gente já deu uma introdução do que é banco de dados, o que é sistema gerenciador de banco de dados, né? Entenda-se como um software que permite você gerenciar, manipular, é, fazer consultas, manipulação de forma geral, né? Fazer consultas em um banco de dados, definir um banco de dados, criar, armazenar os dados, ou seja, o SGBD ele é quem nos permite, né, ter de fato a implementação de um banco de dados. Isso é um software, um sistema, né, porque é um conjunto, né, um sistema porque é um software bem robusto, né, e a gente tem vários tipos desses aí disponíveis, desde os gratuitos aos que são pagos, né, depender da sua necessidade, né, não quer dizer porque é gratuito que é ruim, que não presta, que não. Eu tenho um exemplo como o Postgres, que é um SGBD gratuito, e altamente robusto, utilizado aí por inúmeras empresas, beleza? Então, assim, na modelagem de dados, o que é que acontece, pessoal? Quando você está querendo compreender, veja, aqui a ideia não é só que, porque eu vou desenvolver esse sistema, não estou falando necessariamente aqui para quem vai desenvolver software softwares que são softwares que armazenam dados em um banco de dados, tá? Nem todo software também utiliza um banco de dados necessariamente estrutural, né, baseado em tabelas, em relacionamentos, que é que a gente está falando aqui, para poder existir. Não, beleza? Mas, claro que, de maneira geral, né, é o mais comum que a gente se compreende aí, diversos softwares que utilizam banco de dados para gerenciar os dados que fazem parte daquele software. Beleza, mas vê só, o que é que eu quero que você entenda como modelagem de dados? Não é necessariamente para quem vai desenvolver um software, apenas precisa entender. Você que tem seu negócio precisa compreender como os dados estão relacionados. Você não vai precisar necessariamente implementar em um banco de dados, em um SGBD, um banco de dados desse. Não, você até pode já ter um aí funcionando, onde você trabalha, o que seja, tá? Mas a necessidade que você compreenda aquilo ali, como ele se relaciona, porque até para bater um papo com um cara lá que vai desenvolver o software para você, ou se você for de fato da área, né? Veja, essa modelagem é como eu estava dizendo a vocês, ela define, certo? A estrutura de um banco de dados. Como cada, vamos falar assim, conceitos estão relacionados. A gente comentou na aula passada um exemplo de vendas, né, de produtos. Então, eu já começo a dizer a você como se isso fossem os conceitos que você tem do seu negócio, produtos, vendas, clientes, fornecedores. Então, para cada entidade, vamos já dar nomes às coisas, né? Dando nome aos bois, para cada entidade, para cada conceito desse, você vai precisar armazenar dados sobre aquilo ali, né? Diversos produtos, diversos fornecedores, diversas vendas, diversos itens das vendas. Os itens das vendas, por exemplo, não são, são relacionados com os produtos, mas são coisas diferentes, né? Uma coisa é o produto que existe para vender, outra coisa é o produto, a instância de fato que foi vendida, né? Os clientes, enfim. Então, a descrição formal da estrutura de um banco de dados vai definir a modelagem desses dados. Hoje, nessa aula a gente vai conceituar, né? Mas nas próximas a gente vai entrar em cada um exemplo desse aí, em cada uma modelagem dessa para detalhar um pouco mais. Então, primeiramente é a modelagem conceitual. É aquele modelo abstrato. É mais ou menos isso que eu já estou falando aqui, ó, sem nem desenhar o modelo aqui para vocês, mas vocês podem pensar, eu tenho aqui um conceito de vendas e um conceito de produtos. Então eu posso pensar em quê? Qual a relação que existe entre vendas e produtos? Bem, eu posso dizer que em uma venda eu posso ter um ou vários produtos. Olha, já está entendendo a relação? Em uma venda eu posso ter um ou vários produtos. E, beleza, e um mesmo produto, ele pode ser vendido em uma venda realizada
e pode ser vendido também em outra venda. Perceba, não é o mesmo produto com a mesma código, o mesmo item lá específico, né? Aquela maçã específica é vendida para um cliente específico, beleza. Mas o que eu estou querendo dizer é a estrutura produtos, ou seja, a maçã, produto maçã, produto laranja, ele é vendido em diversas vendas diferentes. Um cliente comprou, outro cliente comprou uma maçã também. Claro que eu não estou me referindo a exatamente a mesma maçã. Então, com isso eu digo que uma venda ela tem vários produtos e um produto ele está embutido, vamos falar assim, relacionado também com várias vendas. Então eu já estou vendo aí que existem relações entre vendas e eu não vou entrar aqui em detalhes do que é cardinalidade e como é essa relação. Vamos falar um pouquinho mais na frente. Mas você já vê que existe uma relação entre venda e produtos. Você existe uma relação entre venda e clientes. É um pouco diferente com produtos. Perceba, toda venda, vamos considerar que toda venda tem um cliente. Então toda venda tem um cliente, pelo menos um. E no meu sistema eu vou entender que a compra, aquela venda lá, foi feita por um cliente, não por vários. Não pode. Vamos entender assim, é regra de negócio do meu conceito aqui, do meu negócio, tá? Então toda venda tem um cliente, tá? Mas um cliente olhando para a venda, quando a venda olha para a cliente, ela só vê um cliente, percebe? Porque toda venda só tem um cliente. A venda não pode ter sido feita por mais de um cliente. É um cliente. Agora, eu posso dizer que o cliente, quando olha para a venda, ele olha para muitas vendas. Ou não muitas. Porque ele é um cliente que comprou uma vez, mas foi novamente e comprou outra vez. É outra venda. Compreende? Então, a modelagem conceitual, ela vai me dar uma ideia abstrata. Ela só vai dizer assim, venda relaciona-se com cliente. Cliente tem várias vendas, uma venda tem um cliente. Uma venda tem pode ter um ou vários produtos, um mesmo produto pode estar em uma ou várias vendas. Acabou-se por aí. É uma ideia. É independente do sistema gerenciador do banco de dados. Eu faço um modelo conceitual aqui sem nem olhar para o computador. Desenho até no Paint. Claro que existe software específico para isso. Mas desenho até numa folha de papel, ofício aqui, e mostro para vocês. É independente de banco de dados. Ela dá uma descrição baseada em um modelo entidade e relacionamento. Esse ER, entidade e relacionamento. Ou seja, é isso que eu falei. Quem são as entidades aí desse exemplo que eu dei? Vendas, clientes, produtos. São as entidades. Quem são os relacionamentos? Venda tem vários produtos. Produto está em várias vendas. Venda é realizada por um cliente. Isso é uma relação. Essa é a relação. Cliente faz ou realizou compras, né? Uma ou várias compras. Percebeu? Parou aí, é modelo conceitual. Quando eu entro na modelagem lógica, é uma materialização desse modelo conceitual. Já é uma solução direcionada não ao SGBD, mas mais direcionada ao usuário que vai implementar aquele banco de dados. Beleza? Então ele já tem um conhecimento maior daquela parte mais técnica ali. Ali, por exemplo, você que não é da área, que você é o cliente, ou você que quer entender seu negócio, não pode entender a modelagem lógica, mas não precisa se aprofundar tanto na modelagem lógica. Mas você já vai definir, por exemplo, chaves na sua modelagem de dados. Que tipo de chaves? Por exemplo, você pode definir chaves primárias e secundárias, que a gente vai discutir mais na frente. Né? Então você já pode dizer assim, o que é que vai identificar o meu cliente? Qual campo do meu cliente que vai dizer assim, esse campo é único, pertence exclusivamente ao cliente fulano de tal. Aí você olha para o nome dele, não, o nome pode até ser que repita, mesmo o nome completo. Ah, o CPF, opa! A gente tem aí uma coisa que a gente chama chave candidata. Aí já é uma chave candidata a um candidato a ser uma chave primária. Mas eu posso escolher um número específico criado por mim, também pelo meu sistema. Então isso você já vai começando a definir lá na modelagem lógica. Perceba que já é algo já mais voltado ao usuário do sistema gerenciador do banco de dados. Né? Mas sim, o camarada que entende do negócio, o dono do negócio, também pode compreender isso aí. E a secundária, que a gente vai detalhar mais isso mais na frente, na próxima aula, inclusive, mas a chave secundária, ela é aquela chave que vai fazer exatamente a relação de uma entidade com a outra.
Ou mais à frente a gente vai comentar de tabelas, né? De uma tabela de dados com a outra, né? Para ficar fácil aqui de você entender. Vamos para o exemplo de cliente de vendas. Uma venda tem um cliente. Então eu tenho lá o código da venda que vai identificar aquela venda exclusiva, um código criado lá pelo sistema. Aquele código é único, ou seja, a venda que aconteceu no dia tal, na hora tal, com um conjunto específico de produtos vendida pelo vendedor tal e para o cliente fulano de tal. Pronto, aquela venda é específica. Aquela venda específica tem um cliente. Como é que eu vou identificar aquele cliente? Com uma chave secundária na venda. Na venda vai ter uma chave secundária. Opa, o que seria essa chave secundária? É exatamente a chave primária que foi definida lá pelo cliente. Digamos que a gente definiu a chave primária no cliente como CPF. E é uma boa prática que você defina uma chave primária em todas as suas, vamos falar, entidades em princípio, mas em todas as suas tabelas de dados, né? E aí você definiu lá o CPF do cliente. Então lá na venda, eu não vou precisar definir novamente todos os dados do cliente, cliente que comprou fulano de tal, que nasceu em tal dia, enfim, não precisa disso. Que tem CPF, que tem endereço, que tem nome, sobrenome, o que seja, não precisa. Basta o CPF. Por quê? Porque o CPF é a chave que é primária lá no cliente. Então lá na venda, ela vai ser a chave secundária, porque ela vai identificar uma entidade externa ali dentro da venda. Porque eu estou dizendo que toda venda tem exatamente um cliente. Beleza? Tá conseguindo compreender essa ideia abstrata aqui? Mas a gente vai falar depois. E a modelagem lógica, física, que aí de fato é a definição dessa estrutura de banco de dados, é a implementação dessa galera, dessa estrutura, desse banco de dados aí, desse conjunto de entidades, que a gente está falando de entidades, mas aqui a gente já começa a falar de relações e de tabelas de banco de dados, é a criação das tabelas de banco de dados mesmo, no banco de dados, com a dependência do SGBD, porque a gente vai começar talvez a definir aqui coisas específicas, tá? Que são exclusivas, por exemplo, do SGBD. Coisas é legal, né? Mas vamos definir aqui como vamos, como é que eu diria? A própria detalhamento do tipo de campos, né? Por exemplo, vamos definir tipo de dados, por exemplo, que em um SGBD você define de um jeito, em outro SGBD você define de outro jeito. Tá? Então a gente vai começar a definir tipo de dados, a gente vai começar a definir características específicas, não está vindo a palavra, características específicas do banco de dados que são totalmente dependentes do SGBD. Então por isso que é uma modelagem física. Aí é totalmente dependente de quem trabalha com banco de dados. Se você é o cara que vai só entender do negócio, vai só entender da modelagem dos dados, você não está preocupado com essa parte aí, então você não precisa se preocupar tanto com a implementação, com o código que vai ser criado lá, o script que vai ser criado, enfim, a definição, né, estrutural física do banco de dados. Beleza? Então, galera, próxima aula a gente continua detalhando cada uma dessas modelagens aí. Na verdade, vamos ainda entrar em outros conceitos e depois a gente vai entrar no detalhe desses modelos, beleza? Valeu, galera, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!